Olá, meu nome é Giovana Roque, eu sou treinadora aqui na Saltamove e sou personal trainer com foco na saúde da mulher, no autoconhecimento e desenvolvi uma metodologia pensada em sincronizar os seus treinos com o seu ciclo menstrual. Hoje eu vou responder as principais dúvidas que você tem sobre o tema treino e ciclo menstrual, para você destravar a sua maior potência. Vamos para a primeira pergunta. Como o ciclo menstrual afeta o treino? Na verdade, o ciclo menstrual ele não afeta diretamente o treino, mas ele interfere na nossa disposição, na nossa energia, então indiretamente vai atrapalhar a nossa dinâmica, disposição e resultados em relação à nossa atividade física. Você já deve ter percebido que você pode ter acordado numa semana bem disposta, já pensando em todo o seu planejamento de treino, em fazer musculação, em alternar com yoga ou em correr 5, 10 km. E aí você consegue completar essa semana muito bem. Passada a outra semana, você sente que você já acorda mais cansada, que aquele prazer que você estava sentindo em fazer uma atividade física já não é o mesmo. E aí você começa a criar um sentimento ali de frustração por não estar conseguindo cumprir aquele planejamento. Então, provavelmente são as fases do seu ciclo que estão em oscilações hormonais, afetando diretamente o seu corpo e o seu organismo e indiretamente os seus treinos. Essa dúvida aqui é ótima. Pode treinar menstruada? Como aliviar as cólicas no treino? Pode sim treinar menstruada, vai variar muito de como essa fase acontece no seu organismo. Então, para algumas mulheres, a fase menstrual ela é muito desafiadora. Não tem energia, sente muitas cólicas, calafrio, náusea, dores de cabeça. Para outras mulheres, não. A fase menstrual ela já é mais tranquila, é só aqueles 3 ou 4 dias de menstruação, o fluxo já não é tão intenso, então varia muito de mulher para mulher. O que eu indico? Nós temos o privilégio de ter a fase menstrual para nos dizer e nos orientar que está na hora de pausar. Toda a nossa rotina é desenhada numa linearidade de ciclos masculinos, ou seja, é 24 horas, você acorda, amanhece, tem energia para fazer as coisas no dia e quando o sol vai embora, entra a noite, a gente vai dormir, descansar e começa um novo dia. Nós mulheres temos o ciclo circadiano, que é aquele ciclo que conta os nossos 28 ou 32 dias de ciclo menstrual, onde os nossos hormônios eles vão variar conforme cada fase do nosso ciclo. Então, a nossa disposição ela é diferente de como foi programada toda uma rotina de produtividade, de trabalho. E isso acaba gerando um estresse muito grande para nós mulheres que temos um ciclo diferente. Então, às vezes, as mulheres elas não pausam, elas não têm um momento só para elas não conseguem descansar, relaxar. E é um momento, a fase menstrual, que o seu corpo tá realmente se desfazendo, que a camada do endométrio que foi ali feita toda no seu útero para receber um óvulo que seria ou não fecundado. Se ele não é fecundado, toda essa camada do endométrio, ela tem que ir embora para um novo ciclo começar. E esse processo corporal, às vezes, pode ser muito desafiador. Imagina você estressada, tendo que passar por contrações uterinas para tirar, expelir esse endométrio, essa camada de endométrio que é o sangue menstrual. Então, realmente é muito difícil para algumas mulheres e eu acho super importante você começar a olhar para sua fase menstrual como um momento de pausa. Afinal, nossa fase menstrual, ela tem entre 3 a 7 dias dentro de um ciclo regular. Querendo ou não, dá pra gente pausar ou reduzir a intensidade dos nossos ritmos, ou reduzir reuniões ou compromissos muito sérios ou que deixam a gente muito nervosa, para diminuir os nossos sintomas como a cólica, por exemplo. A gente também se cuidar quando tá muito frio, se alimentar bem, preferir coisinhas quentinhas, uma cobertinha, uma meinha no pé, um chazinho. Então, pensa que é o momento para você se acolher. Se você estivesse cuidando de uma criança, quando ela não tá muito bem, como você faz? Como você acolhe? Faça isso com você mesmo. Voltando em relação aos treinos, se você não sente tanto essa indisposição, se o seu corpo já quase não tem nenhum sintomas da pré-menstrual ou da menstrual, você pode fazer sim práticas de atividade física, mas eu sempre recomendo que você reduza a intensidade, as cargas, porque o seu corpo, querendo ou não, ele precisa de um período de descanso, para que no próximo ciclo, quando você entra na fase folicular, vai indo para o ovulatório e reinicia todo um novo ciclo, ele tem energia para suprir toda essa demanda que vai reiniciar. Então, lembre-se que mês a mês você tem a oportunidade de iniciar e finalizar um ciclo. E toda finalização de ciclo demanda
revisão, pausa, descanso, para você poder reiniciar com energia, disposição e vontade de realização. Em relação a como aliviar as cólicas no treino. Na verdade, quando a gente está menstruada, não é o melhor momento de se exercitar para aliviar as cólicas. É o momento de relaxar, porque está havendo uma contração do nosso útero. Então, quando a gente já está muito contraída, o ideal é a gente relaxar. E sim, você pode fazer exercícios antes do período menstrual. Então, você inclua atividades como uma caminhada, uma mobilidade, um pilates, um yoga, que vão te preparando para que o seu corpo esteja mais relaxado, mais fluido, não tão tensionado, nem tão contraído, para vir para essa fase menstrual. O importante é a gente lembrar que toda e qualquer atividade física é um excelente regulador hormonal, que vai fazer com que o nosso ciclo seja cada vez mais natural, cada vez mais tranquilo e que venha com muito menos tensões da pré-menstruação. Terceira dúvida: quais são os melhores exercícios para cada fase do nosso ciclo? Eu gosto de dividir as fases do nosso ciclo em 4, pensando que nós temos a fase folicular, que é aquela logo após a menstruação, a fase ovulatória, que é quando a gente está no nosso período fértil, a fase lútea, que é a pré-menstrual, e a nossa menstruação. Quando a gente divide em 4 fases, a gente consegue perceber bem como o nosso corpo vai mudando ao longo do mês. Vai mudando em cada estímulo de cada hormônio que ele está sendo oscilado pelo nosso corpo. Então, por exemplo, na fase pós-menstrual, quando a gente sai daquela baixa de energia e baixa de hormônios e começa a subir tudo de novo, aquela montanha-russa hormonal, naquela subidinha antes do pico, nós temos muita energia, muita disposição, nós podemos estar até um pouco ansiosa, sabe? Quando do nada bate aquela alegria, aquela vontade de realização, de fazer tudo. Então eu gosto que vocês olhem para exercícios e treinos que gastem essa energia, para realmente a gente não ficar ansiosa, acumulando muita energia dentro do nosso corpo. Escolham atividades como o HIIT, que é aquele treino intervalado de alta intensidade, corridas, funcional, musculação, lutas, dança, tudo que vocês gostem de fazer que realmente demanda aquele suor. Passando para o nosso pico de estrogênio, lá em cima, quando a gente está na nossa fase ovulatória, o nosso corpo ele responde muito bem a treinos de força. Então, o estrogênio ele é excelente para nos ajudar a ganhar massa muscular. Então, nesse período de ganho de energia e de força, escolhe mesmo fazer treinos de força com resistência de pesos, pode ser um funcional, pode ser uma musculação, um crossfit. Todos eles vão ser recebidos muito bem pelo seu corpo. Agora, quando a nossa montanha-russa começa a descer, que vai entrando a progesterona, indo embora o estrogênio, essa fase que entramos na fase lútea, a progesterona ela é um hormônio que deixa a gente mais lenta, mais devagar, mais avoada. Então, eu gosto de indicar exercícios que trazem você um pouco mais pro chão, pé no chão, sabe? Pra gente fazer as coisas com calma, com atenção. Então, escolha fazer yoga, um pilates, um mate pilates. Pode até fazer uma musculação, mas que ela não seja tão pesada, porque o seu corpo já não tem tanta energia para repor toda aquela energia e força que você vai gastar no treino. Pensa em uma dança pélvica. Eu não indicaria muito lutas assim, porque eu acho que é um treino muito mais intenso, mas se você é uma pessoa que gosta e tem uma frequência de lutas, faça, mas tenta reduzir um pouco o tempo desse treino, a intensidade. Então você vai encaixando apenas umas modulações de gasto de energia ou intensidade dentro dos seus treinos. E aí, chegando na fase menstrual, quando todos os níveis hormonais estão em queda, você pode passar por aquele processo de ter um ciclo mais longo, né? Uma menstruação com um fluxo mais intenso, e aí às vezes fazer atividade física não fica tão prazeroso. Então você pode ficar em casa, fazer um alongamento, um treino de mobilidade, prestar atenção no seu corpo, ver se tem alguma partezinha que você está sentindo que dói mais. Vou fazer um alongamento aqui para minha lombar, que ela tem reclamado muito. Vou fazer um alongamento aqui para o meu joelho. Então é uma fase realmente de revisão, de olhar para você, de olhar para dentro e escolher atividades que vão trazer esse carinho, esse aconchego, esse autoconhecimento. Eu gosto de dividir mais ou menos os treinos dessa forma e não apenas exercícios específicos. Quem toma anticoncepcional também treina da mesma forma? O anticoncepcional ele tem a principal função inibir a nossa ovulação, fazendo com que nós não menstruamos mais de forma natural.
Então, aquelas fases que a gente falou até agora, né, folicular, ovulatória, pré-menstrual, ela acaba não acontecendo. Porém, as mulheres elas ainda continuam sentindo as mudanças hormonais que existem no nosso corpo. Podem ter dias ou semanas que ela tá mais disposta, com mais energia, e podem ter dias ou semanas que ela já não tá já não tem tanta energia e disposição assim. Quem toma anticoncepcional pode sentir as flutuações hormonais no seu corpo, de disposição, de energia, de força, e dessa forma pode acompanhar a rotina sincronizada com o ciclo, olhando para essa questão, para a sua questão de energia e disposição. Ao invés de você pensar exatamente nas fases do ciclo, você pode olhar para a primeira metade do seu ciclo, né, quando você tá tomando o anticoncepcional ali nos primeiros 15 dias, de uma forma onde você tem mais energia, tem vontade de fazer as coisas, então opte por esses treinos, você gaste força, corra, e nos dias restantes antes de finalizar a cartela, você faça exercícios um pouco mais tranquilos. Como funciona para quem tem SOP? SOP é a abreviação da Síndrome do Ovário Policístico. O que significa isso? Quando o seu ovário não consegue liberar o folículo de forma madura o suficiente para ele liberar o óvulo e você ter a fase ovulatória, o período fértil. Então, esses óvulos que não amadureceram o suficiente por conta dessa desregulação hormonal, eles vão se tornando cistos, então ocorre o risco do seu ovário inchar, inflamar e ter essa dificuldade nesse processo todo das fases. Então, o seu ciclo menstrual acaba atrasando, né? Porque você não ovulou e a nossa menstruação, ela depende dessa ovulação. E aí, a maioria das alunas que tem ovário policístico, elas precisam tomar um medicamento para regular a insulina no sangue, costumam passar por um processo de mais testosterona no corpo, então crescimento de pelos, satisfação com o corpo, então tudo isso influencia na nossa vontade de fazer atividade física. Porém, a atividade física é um excelente regulador hormonal. Então, é extremamente importante você que tem SOP colocar atividade física na sua rotina de forma consistente. Ou seja, escolher pelo menos 2 vezes na semana para você fazer exercícios com uma intensidade alta e moderada, para liberar outros hormônios que vão te ajudar nesse sistema todo reprodutor. Saber quando você precisa de descanso, regular a sua alimentação, tudo isso são multifatoriais, só que o exercício físico ele é primordial nessa regulação hormonal. Então, mesmo que você não saiba exatamente em qual fase você tá, por seu ciclo ser desregulado, é importante que você tenha uma auto-observação para você decidir qual tipo de atividade física se encaixa naquela semana, naquele mês, de acordo com a sua condição emocional, a sua de energia física. Então entra na mesma questão de quem toma anticoncepcional. A gente não tem uma clareza muito definida sobre em qual fase a gente tá, mas a gente se conhece. Então a gente sabe como o nosso corpo pode reagir a um treino mais intenso, se a gente tá cansada, ou a um treino mais lento, se a gente tá muito ansiosa. Então é poder ter essa autopercepção e autonomia para decidir qual treino faz mais sentido para você nesse momento, mas com que você consiga manter uma rotina consistente de atividade física é o mais importante. Treinar com um ciclo funciona para todo mundo? Vocês gostam de fazer pergunta difícil. Acredito que todos nós temos flutuações hormonais no nosso corpo, temos flutuações físicas, emocionais, então nós vivemos vários ciclos dentro da nossa vida. E eu acredito que treinar de forma cíclica tem muito mais a ver com você ter autonomia para escolher o que faz mais sentido para você naquela semana e sair de um lugar de obrigação e fazer treinos intensos e pesados, porque só isso funciona, para um lugar de não, eu tenho um comprometimento com a minha saúde em fazer treinos de forma regular e frequente, mas também eu tenho um comprometimento com o que eu estou sentindo, como está o meu corpo, como está o meu físico, como foi a minha semana, e aí eu posso escolher qual vai ser a minha frequência da semana, qual vão ser os exercícios que eu vou fazer. Então eu acredito que seja uma saída super acolhedora e empática e empoderada para quem decidir começar uma rotina de atividade física de forma consistente, para que ela dure o maior tempo possível, porque é algo que a gente tem que levar para nossa vida. A última, mega importante, como sincronizar o ciclo menstrual com os treinos.
Quando a gente fala de sincronia, significa que a gente está tentando entrar na mesma frequência de algo, né? Então a gente está tentando sintonizar as coisas. E sintonizar o nosso treino com a nossa ciclicidade, ela faz muito sentido a partir do momento que você passa a ter uma autoobservação maior e um autoconhecimento do seu corpo. Quando você começa a conhecer o seu ciclo, as suas fases, você começa a perceber que você passa por aquela montanha-russa de energia e disposição física, mental, emocional, sobe e desce o tempo todo. Como a gente pode traduzir isso em forma prática para os nossos treinos? Na primeira metade do nosso ciclo, quando a gente tem mais energia, que é regida por estrogênio, a gente pode escolher esses exercícios que são mais intensos, que gastam mais energia, que tragam mais aquela sensação de suor mesmo, de gastar energia, de cansaço, porque o seu corpo vai ter disposição ali, fisiologicamente falando, biologicamente falando, para repor tudo aquilo que você gastou. E na segunda metade do ciclo, regida por progesterona, ali na fase pré-menstrual, menstrual, onde a gente já começa a perceber que nossa disposição muda, nossas emoções mudam, nossa mente está diferente, a gente pode escolher exercícios que sejam mais reparadores, mais revitalizantes. Às vezes você pode manter a sua frequência o mês inteiro. A única mudança que você pode fazer, por exemplo, é diminuir cargas, diminuir séries, trocar exercícios, ao invés de fazer muito livre, colocar mais aparelho. São pequenas mudanças que você pode fazer de uma troca de fase para outra. E às vezes você pode manter o mesmo treino só com essas pequenas adaptações. Então você não deixa de treinar, mas você faz algo que seja compatível com o seu corpo, a sua ciclicidade. São pequenas mudanças que vão depender muito do seu autoconhecimento, do quanto você está disposta a ter paciência para se compreender, para entender quando é preguiça ou quando não, realmente é o meu corpo que está precisando de um descanso, negociar, né, esses momentos de pausa, mas retorna. Então, os reinícios, eles são extremamente importantes na nossa rotina cíclica, porque você vai precisar pausar, você vai precisar de um descanso, mas tem que ser negociado o seu retorno. E quando você vivencia um bom descanso, você tem mais energia e mais vontade para recomeçar e reiniciar na próxima fase. Isso para mim é viver em sintonia, em sincronia com o seu ciclo de atividade física. E dentro da Saltamove a gente vai lançar a Maratona Sincronize. Uma maratona de 4 semanas vai te ajudar passo a passo como sincronizar os seus treinos com o ciclo menstrual. Calendário onde você vai descobrir o poder da sua ciclicidade. Você quer participar dessa maratona, ter acesso a vários outros tipos de treino, basta clicar no primeiro link aqui da descrição. Um beijo, foi um prazer estar aqui com você e eu te vejo na Maratona do Sincronize.